Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma mentoria online. Vamos esticar esse elástico aí. Eu vou falar sobre foco. Essa vela, essa imagem linda, maravilhosa, ela representa a palavra foco. Fogo vem do latim focus, lumen. E o fogo, ele transforma. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje é exatamente dia 4 de outubro de 2021. E neste exato momento, Facebook, Instagram e quem mais? O WhatsApp, tá tudo fora do ar. E isso é excelente por um lado. Primeiro porque todo mundo que depende do Facebook como empresa, por exemplo, pessoas que têm páginas, tem gente que às vezes só tem a página no Instagram, só uma página no Facebook. Isso é interessante acontecer muitas vezes essa ausência ou essa queda das páginas, para que a pessoa possa ver o quanto muitas vezes ela está dependente de uma única empresa. Você que é empresário, não deve depender apenas desses meios. Claro que ter página no Instagram, ter uma página no Facebook ajuda muito, mas não deve ser sua única opção. E esse assunto, ele é excelente para esse momento, porque muitas vezes a gente tem aí muitas informações, diversas informações, e esse é um dos objetivos do foco, é você, dentre várias coisas, selecionar aquilo que você precisa da sua energia, a sua atenção, para que você crie a transformação. Então, ter muitas opções, desde que é aplicável ao seu negócio, é bom, só que muitas vezes para a gente poder fazer uma coisa acontecer, a gente precisa separar um pouquinho o joio do trigo, né? Então, hoje eu fiz, por exemplo, uma live no Instagram, 6 horas da manhã, e eu falei exatamente sobre foco. E na live eu comentei que queria fazer um vídeo para o YouTube para deixar esse assunto registrado. Eu aproveitei, coloquei dentro do meu planejamento, então eu planejei fazer essa ação, tanto de escrever um artigo, quanto de aproveitar e fazer um vídeo. Só que hoje, coincidentemente também, eu tive um pequeno problema no meu site, onde eu não estava conseguindo inserir imagem. Então eu só criei o texto, né, ou seja, eu estruturei toda a parte textual, e aí eu acabei utilizando as imagens para fazer o vídeo. Então tá tudo certo. Depois, quando tudo isso passar, já mandei programador para ver, enfim, a gente vai acertando a casa, né? E logo eu tenho certeza que o Facebook, Instagram e o WhatsApp estará de volta. Bom, então, por que falar sobre foco? Porque é essencial para tudo aquilo que a gente pretende realizar. Então, por exemplo, o foco, ele tem a etimologia na palavra fogo realmente. E se a gente analisar a palavra fogo, o fogo ele causa transformação na matéria. Essa transformação que libera calor, que libera luz, faz com que a matéria quebre, né? Então, se a gente parar para pensar, é até bem filosófica essa questão. Então, eu vou seguir aqui um roteiro para que o vídeo também fique um pouco mais interativo. Então, eu achei essa imagem fantástica, né? Se a gente parar para analisar, todos os elementos na natureza parecem ser mágicos. E o fogo, ele em especial, ele tem um corpo, ele é uma luz, ele tem, fora a temperatura, é um elemento mágico, se a gente for analisar. E foi através deste elemento que o homem também acabou tendo uma evolução, uma disruptura na sua evolução, porque através do fogo a gente conseguiu cozinhar alimentos, cozinhar a própria carne, transformar outras matérias, né? E através do fogo a gente foi moldando os cenários. Então, o fogo, ele é um elemento, inclusive, para o design, né? Então, essa mudança no mundo, né, é graças ao fogo. E todas as vezes que chove, que tem um relâmpago, alguma coisa do tipo, né, e cai um raio, por exemplo, na madeira e cria aquele atrito, a gente também consegue ver que tipo é natural, né, um elemento aí da natureza. Então, focar é o mesmo que fogo. E se a gente for analisar, na cozinha, por exemplo, é o maior laboratório de focagem que a gente pode considerar. Se quer treinar o foco, vá para a cozinha, né? Quando você pega um alimento, aí você coloca lá no forno ou no fogão, e aí você começa a processar, você percebe que se você não deixar a sua atenção plena, se você não estiver naquele momento, vai passar do ponto. E isso é um ponto interessante sobre o foco. O foco, ele tem um tempo determinado.
Por exemplo, o momento presente, esse exato momento que você está me ouvindo, dura em média de 5 segundos. A cada 5 segundos, tudo aquilo que eu falo já se torna passado, né? E você provavelmente não vai ter decorado. Você está tendo um entendimento, você vai pegar aqui uma informação macro, mas decorar você não vai. Exceto se você ver esse vídeo várias e várias e várias vezes, porque a mãe da educação é repetição. Mas quando você coloca um alimento lá no fogão, por exemplo, você percebe, pode ser um simples alho que você tem que refogar. Se você prestar atenção num áudio, ou se você for fazer alguma coisa e deixou ali, você volta, queimou. Por quê? Tudo tem o time, né? O fogo, ele tem lá o tempo certo para você poder processar. Depois que você quebrou, ele pode queimar. Então, a queima de algo realmente é depois que você disruptura. E isso também pode ser aplicável, uma lógica, por exemplo, na academia. Quando a gente está malhando lá, que o músculo ele precisa ser quebrado, né? Ele precisa, você sente que parece estar queimando, porque na verdade aquela quentura, né? Aquela energia de rompimento da musculatura, querendo ou não, é uma forma de você quebrar ali a musculatura para ela poder depois ganhar força nos outros dias. Então, esse assunto ele pode ir muito longe, né? De qualquer maneira, vamos prosseguir aqui. E eu achei essa imagem, apesar da máscara do cara, mas eu quis trazer a seguinte situação. Tudo aquilo que você foca expande. Então, o nosso pensamento, a nossa atenção, o nosso olhar para algo é como se a gente estivesse produzindo esse fogo, não literalmente, mas essa imagem ela é representativa daquilo que aonde a sua atenção estiver, ali terá a sua transformação. Então, onde está a sua atenção nesse momento? Onde está o seu coração nesse momento? Então, muitas vezes, conversando com clientes, principalmente quando eu presto serviço em consultoria express de gestão do tempo, sim, eu tenho uma consultoria express de gestão do tempo. Porque, primeiro, que isso é uma base, é um alicerce para qualquer realização. E o foco precisa de gestão do tempo, senão você não cria disciplina. Mas uma das queixas, inclusive, de vários clientes é que eles se dispersam. E assim, quando você não tem um planejamento, o hábito do planejamento é uma coisa. Aí, quando você tem que analisar se o que você está planejando tem qualidade. Então, muitas vezes, são habilidades sobre habilidade. O foco, ele é uma habilidade também. Por que foco é habilidade? Uai, você consegue... focar é um verbo. Então, você consegue conjugar. Eu foco, você foca, eles focam, nós focamos. Isso é um movimento, porque verbo não é movimento. Então, ele é um elemento que você pratica na sua vida, né? Então, o foco, ele é um ingrediente para você transformar aquilo que você quer em realidade. Se você não tem o hábito de definir, você provavelmente vai ter dificuldade em focar. Uma coisa depende da outra. Importante você saber o que é, nesse caso aqui do vídeo, ter consciência do que é o foco. Agora, para você praticar, você tem que, de repente, vir corrigindo outros pontos. E isso é importante. Entenda essa pecinha para depois encontrar as outras peças para você montar o seu quebra-cabeça. Bom, e como eu disse, sem objetivo, ou na verdade eu vou mudar o nome, eu vou falar sobre meta, tá? Meta seria o seguinte, se você tivesse uma montanha para você escalar, o que você teria em cima da sua montanha? Então, você tem que aprender a definir uma única coisa que você iria focar, seja num dia, num mês, num ano, porque senão você não move a sua vida para aquela direção. Então, existe até alguns exercícios aí dispostos por outros profissionais, que é o hiperfoco. Esse hiperfoco significa você trabalhar determinado assunto por um período de tempo até que você crie a disruptura necessária, a transformação necessária perante aquilo lá. Ou você também pode chamar isso de imersão. Eu gosto muito de estudar por imersão, para você ter uma ideia. Um livro, por exemplo, eu leio em um dia. Então, muitas vezes, dependendo da quantidade de páginas, eu prefiro ler um livro num sábado e condensar aquele conteúdo e absorver ao máximo, se for um livro até umas 200 páginas, do que ler ele, às vezes, um pouquinho por dia, por exemplo, porque eu estou inserida dentro daquele cenário. Então, isso é uma forma de imersão, né?
Então, existem alguns cursos que muitas vezes eu acabo adquirindo, ou livros mesmo, que eu prefiro fazer uma imersão para poder reter a quantidade necessária de informação daquilo, e depois, mais na frente, eu faço uma repetição. Isso ajuda eu reter muito mais. Então, a gente vai brincando aí com métodos, né, quando você tem possibilidades. Agora, a meta, ou seja, se eu tenho um objetivo. Meta e objetivo é a mesma coisa, tá? Só que na verdade a meta significa metamorfose. Meta é ir além daquilo, é uma transformação daquilo que você quer. Então eu sempre uso essa analogia, o que está em cima da sua montanha. Então coloque o que você quer em cima da sua montanha e todo esse trajeto, né, vai ter que ser moldado. Então muitas vezes você tem que mudar a sua rotina para alcançar aquilo, você tem que aprender coisas para poder alcançar aquele objetivo. Então, você vai focar na leitura certa, no livro certo, no curso certo. Quando você tem um objetivo em comum, você vai moldar todo o seu ecossistema e aí você vai focar para que tudo aquilo que você precisa aprender sobre aquele assunto esteja dentro de um contexto, tá? E isso muitas vezes eu chamo de, peraí, o que está no seu radar, né? O que é que está no seu radar? Então pensa num radar. Um radar seria um círculo de foco. Então, o que é que está no seu radar? Será que um assunto X é para esse momento? E um assunto Y que era para você estar focando, você acaba excluindo? Quando você tem um objetivo, ou seja, quando você tem alguma coisa em cima lá da sua montanha, uma meta, você vai aprender o que? A sequenciar a caminhada até lá. E aí as questões que envolvem aquele assunto que está em cima da sua meta é o que você vai trazer para o seu radar. Então, o foco, ele é uma habilidade para aqueles que têm principalmente uma meta definida, que quer alcançar realmente aquilo. Então, se você quer realmente aquilo, você vai se moldar para poder atingir aquilo que você quer. Então, a gente não tem, muitas pessoas não têm, aqui um pernilongo tentando tirar o meu foco. A gente já faz o que tem que ser feito aqui na hora. Por quê? A gente está focado. Então, tudo aquilo que tende a desfocar você, muita coisa, ó, como agora, tem um pernilongo, tem um outro pernilongo ali. Então, a gente está aqui. De repente, vem criança, vem cachorro, vem não sei o que lá. Quem tem mais interrupções precisa criar uma atmosfera para tentar minimizar interrupções, porque isso rouba a sua atenção, rouba a sua energia. Então, muitas vezes você tem que acordar com pessoas dentro de casa, com o marido, com o filho ou com a esposa, né, para que você consiga se manter focado por um período pelo menos de tempo. E lembrando, quem tem criança pequena, é o seguinte: criança pequena tem uma dinâmica totalmente diferente. Então você tem que negociar principalmente com o seu parceiro ou com a sua parceira. Ou então contratar uma babá para que você possa ter um pouquinho mais de tempo ali para alguns momentos do dia. Senão você não consegue focar naquilo que você se propõe. Então, respeitar a dinâmica também de um ser que, né, ele vive numa dinâmica específica. E ter que ter paciência, não tem o que fazer, né? Fora isso, quem tem mais disponibilidade, realmente começar a acreditar em si, a melhorar a si para poder realmente fazer os desfocos. O foco, mesmo que você saiba o significado, ele precisa ser praticado. E você não consegue praticar se você não tiver uma meta, tá? Então, se a gente brincar um pouquinho aqui de onde está o Wall-E, para um pouquinho nesse momento. Eu quero ver se você consegue encontrar onde está o Wall-E. Isso aqui é um exercício de foco, porque a gente tem tanta informação e parece ser todo mundo igual. Aí a pergunta é: você sabe quem é o Wall-E? Porque se você não souber sobre essa imagem aqui, sobre isso que eu estou falando, você não vai saber o que encontrar. Então eu sugiro que você faça o quê? Pesquise agora no Google, se você não sabe sobre quem é o Wall-E, o WALLY, que você faça isso. Aí você vai identificar essa imagem de quem é o Wall-E, e aí você volta para cá e tenta encontrar. Eu já vi ele está escondidinho ali em algum lugar, mas esse é um cenário de como é muitas vezes a nossa vida, o caos, né? Muita informação, muita coisa semelhante, mas achar o Wall-E significa tirar aquilo que não é,
para identificar aquilo que é. E uma vez que você identifica aquilo que você precisa, você vai focar naquilo e parece que todo o resto desaparece. Então é um exercício interessante, tá? Se você não sabe quem é o Wally, vá pesquisar e volte para cá. Se você sabe, encontre. Então vamos deixar um tempinho aqui. Só dá pausa no vídeo, né, gente? Então vamos lá. E uma vez que você define o que você vai fazer, porque assim, o foco ele pode ser utilizado no seu dia a dia para resolver atividades, como por exemplo, gravar esse vídeo estava aqui no meu planejamento. Então é uma atividade que eu estou dando foco, então eu separei as imagens, eu montei aqui um PowerPoint, eu escrevi um artigo, eu fiz isso porque eu entreguei a minha energia para isso, é algo que eu queria fazer, isso está no meu radar, é uma forma de compartilhar com você um conteúdo de valor, e isso agrega também para mim, porque é um elemento que, né, se eu ensino, eu aprendo 2 vezes, então tá valendo. Isso estava no meu planejamento e eu estou aos 45 segundos aí para finalizar. Uma vez que eu coloquei, então essa é uma primeira forma de utilizar o foco. É dentro das suas atividades que você planeja no seu dia. Ah, eu tenho dificuldade de planejar meu dia. Então precisa resolver primeiro isso para depois usar o foco. Aí você fala comigo, né? Aqui em algum lugar tem o meu número de Instagram. O meu número do Instagram foi o número do WhatsApp. Só que se você tenta falar comigo hoje, não está funcionando. Então, de qualquer maneira, tem o nosso e-mail. O e-mail ainda funciona, ainda é legal usar e-mail, tá? E uma hora eles voltam, né? Senão eles vão perder muito dinheiro, então logo eles estão resolvendo isso. E a outra forma de usar o foco é você aprender a selecionar a próxima direção na sua vida. Por exemplo, dentro desse mês, qual projeto eu vou focar? Dentro desse mês, qual serviço eu vou focar? Então, o foco ele ajuda também a você trazer coisas para o seu radar, tá? Bom, uma vez que você fez isso, principalmente quando é atividade, você pode se entregar por um período de tempo a executar aquilo. Então, existe um método que é muito conhecido, se você não conhece, tá aí. Eu utilizo para algumas situações, né? Que é você focar em algo por 25 minutos, pausar, 15, foca de novo. Então, você repete esse ciclo por 4 vezes e o último ciclo você descansa por 15 minutos, tá? Eu uso o método Pomodoro para ler, eu uso o método Pomodoro quando eu estou assistindo um documentário, alguma coisa que vai exigir uma carga de tempo maior e eu quero dar um intervalo de tempo. Isso ajuda, inclusive, entre um insight e outro, acho que um pernilongo acabou de me picar. É você ter insights, tá? Então, a parte boa de dar pausa entre o aprendizado e essas pequenas pausas é você dar também um espaço para o cérebro poder processar aquela informação. E aí isso ajuda muitas vezes você ter alguns insights, tá? E o tempo, né? A gestão do tempo, ela é imprescindível. A gente não gerencia, na verdade, o tempo, a gente gerencia as nossas ações dentro do tempo. E isso requer uma certa habilidade. Então, muitas vezes a gente quer uma mudança sem mexer na nossa rotina. Não tem como. Então, aquilo que você está se propondo a fazer, aquilo que você está propondo a buscar, vai alterar, inclusive, a sua rota de vida, né? Então, você precisa enxergar nesse momento como que seria, inclusive, se aquilo que você busca fosse real. A partir do momento que você planeja isso e você começa a viver aquilo que você quer, você vai começar realmente a trazer essa realidade para a sua existência, né? Então, o planejamento ele é quântico. Então, é uma habilidade que é importantíssima desenvolver. Sueli, não faço a menor ideia do que você está falando, é muito doido, eu quero aprender isso aí. Fala comigo que a gente resolve. Isso é rápido e fácil de resolver. Porque tem outras camadas. Resolve as mais simples, porque foco, disciplina, gestão são um pouquinho mais complexas, mas não são impossíveis. São habilidades. Habilidade você desenvolve, tá? Com o método certo, principalmente. E óleos essenciais, sim, óleos essenciais. Eu estou aqui com o meu difusorzinho, que eu fiz um investimento recentemente. Vou até ligar ele aqui. Deixa eu ver se... Eu acho que está
Tá sem água, já evaporou tudo, por isso que senão eu consigo mostrar, já que ele... Vou fazer um merchanzinho, ó. Eu investi num difusor, esse aqui é da doTERRA, e aí eu utilizo óleo de alecrim para concentração, tem de laranja selvagem, lavanda que ajuda na hora de dormir. Então, a aromaterapia, ela ajuda nisso. Você consegue, através da memória olfativa, melhorar a sua performance, a sua concentração, o seu relaxamento. Então, tudo é válido se você busca melhorar a sua performance. Então, por que, por exemplo, eu investi nisso? Porque eu preciso ter foco. Eu sei o quanto é importante e quando eu estiver focada naquilo que eu estou executando, eu quero estar 100% naquilo. Então, eu isolo todo o resto e vou focar exatamente naquilo que eu estou me propondo. E aí você vai melhorando, melhoria contínua, melhoria contínua. Então, hoje você traz uma aromaterapia para sua vida. Daqui a pouco você traz música. Eu também uso música, muitas vezes, para me concentrar, música clássica. Eu coloco assim de fundo só realmente a parte instrumental para que eu possa focar naquele assunto. Então isso faz com que eu saia de cena do externo e foque e mergulhe naquele conteúdo, tá? Ah, você não procrastina? Olha, eu já procrastinei mais, hoje eu procrastino bem menos. Então, isso porque eu estou num processo de limpeza, de desbloqueios daquilo que me impede de chegar onde eu quero. Então, esse é o momento de você, se é necessário, se é um elemento necessário para a sua vida, você tem que aprender tudo sobre ele e investir em tudo que você puder para melhorar isso. É uma habilidade, e a habilidade é pessoal. Então, tem muitas coisas que você vai conseguir delegar com o tempo. Porém, sua capacidade de focar só depende de você. Isso não tem como terceirizar. Então, é importante estar consciente sobre isso, tá? Que nem tudo a gente consegue terceirizar. Então, aprenda e terceirize aquilo que é importante. E finalizamos esse vídeo sobre a temática foco. Então, foco ele é um comportamento. Você pode desenvolvê-lo através da disciplina. Então, você vai ter essa habilidade de praticar com base naquilo que você vem desenrolando, vem desenvolvendo aí no seu dia a dia. Onde aplicar? Nas atividades, na escolha de projetos, né? Separar o joio do trigo. Para isso você precisa ter no seu radar aquilo que você quer focar. A partir do momento que você foca, você amplia aquilo e você transforma aquilo e com o tempo você vai colhendo, né, os frutos dessa disruptura, dessa transformação. O calor e a luz, né, a gente sempre está envolto de energia. Então, o focar nada mais é do que você trazer esse poder que é natural da vida aí, né, para transformar aquilo que você quer em realidade. Simples assim. Então, até o próximo vídeo e foque. Vamos focar.